Olá, obrigado por estarem connosco no Fórum FNAC. A partir do Mar Shopping vamos olhar para um livro que certamente vai ajudar professores, pais desde alunos do pré-escolar até ao ensino básico e até os alunos que o quiserem ler. O ano letivo já começou, assim, de forma mais ou menos normal. Por isso, vai dar para esta conversa. O livro chama-se Inquietudes de uma Adolescente, mais estratégias para turmas menos difíceis. O livro é da Catarina Ribeiro, que está aqui comigo, e também da Célia Português. Promete-nos na capa história, estratégias educativas e atividades. Posso dizer desde já que cumpre. Eu, obviamente, já usei o livro em proveito próprio, eu não devia dizer isto, mas já. Antes de avançarmos para a conversa, quero só apresentar um pouco as nossas convidadas, as escritoras do livro. A Catarina Ribeiro é psicóloga, doutorada, é psicóloga no agrupamento de escolas Escultor António Fernandes de Sá, em Vila Nova de Gaia, e também é membro da Ordem dos Psicólogos, além de formadora. A Célia Português é professora licenciada do primeiro e segundo ciclos, variante matemática, na mesma escola de Catarina Ribeiro, tendo um mestrado em Biologia. Tem muito mais no currículo, obviamente, mas eu acho que podemos partir desta base para falarmos da inquietude. Em primeiro lugar, agradeço às duas estarem aqui hoje, muito obrigado por estarem na FNAC. Vamos tentar perceber melhor o título. Começo por si, Catarina. As inquietudes desta adolescente são o quê? Tem que ver com a escola, mas no fundo com a vida. Certo, boa tarde. Este título não foi o primeiro, portanto, que nos surgiu em cima da mesa, foi, portanto, aquele que nos pareceu mais adequado, tendo em conta o conteúdo do livro. Este livro, portanto, a Maria, que é a personagem que descreve um bocadinho a sua vida, vai acabar por oscilar entre o contexto familiar e o contexto escolar e, portanto, vai partilhar connosco inquietudes que vai vivenciando na escola, na família, e daí acharmos que este título seria o mais adequado, portanto, ao conteúdo deste livro. Depois, Célia Português, temos uma segunda parte do título que nos diz para turmas menos difíceis. O que são turmas menos difíceis? Aqui, olá, sou a Célia, boa tarde a todos. Respondendo à questão, aqui menos difíceis é no sentido de, com as estratégias certas, consegue-se que uma turma seja mais fácil, não tão difícil, seja mais fácil lidar com ela, motivá-los de melhor forma e obter mais sucesso e que as nossas crianças estejam mais felizes. Mas, Catarina, um desafio, todas as turmas são difíceis ou não? Isso será a pergunta mais adequada para uma professora, mas pronto, como psicóloga, eu posso responder. Eu acho que todas as turmas têm características diferentes e é sempre um desafio para o professor, em início de ano letivo, conhecer cada aluno e tentar saber lidar da melhor forma com ele. Portanto, há turmas mais difíceis e outras menos difíceis, como é óbvio, e por isso este livro é exatamente isso, e é isso que os professores procuram, são estratégias para lidar com as turmas, sejam elas difíceis ou fáceis, portanto, estratégias. Catarina, são difíceis ou não todas as turmas? Célia, desculpe. Não, é assim, aqui turmas mais difíceis, estávamos a referir a turmas mais heterogéneas, em que o grupo de alunos acaba por abranger alunos oriundos de várias partes do mundo, em que alguns, e ultimamente têm-nos chegado muitos alunos, quer do Brasil, quer da Venezuela, quer até do Iraque, de Itália, Espanha, e neste sentido acabamos por ter turmas chamadas mais difíceis, no sentido de darmos resposta a todas as necessidades destes alunos que são tão diferentes, não é? Com vivências muito diferentes, culturas diferentes, e a nossa ideia é dar resposta a todos eles de uma forma mais individual. Diga uma coisa, tudo acaba por começar na educação, não é? Mas na educação em casa, certo?
Sim, também. Notam, principalmente em casa. Notam que há alguma tentativa de desresponsabilização dos pais? O que é que há? Com este livro? Não, no vosso trabalho em campo que vos levou a escrever este livro. Sim, temos que também contar que temos alunos que infelizmente as famílias são bastante desestruturadas, não é? Ainda temos, que vêm destes contextos familiares mais desestruturados, que precisam de um reforço, quer a nível da aprendizagem, quer a nível afetivo, precisam ali de uma proximidade maior do adulto, do professor, para ele conseguir ter sucesso nas suas aprendizagens e começando logo pela questão do gostar de ir à escola. Isto acho que é o principal, é eles gostarem de ir à escola. Catarina, o barro já vem moldado de casa, mas às vezes já está seco. É possível continuar a moldá-lo na escola? Sim, é sempre possível, principalmente trabalhando em articulação, portanto, com os professores e com a restante equipa que trabalha na escola, porque se trabalharmos todos em conjunto conseguimos, lá está, se calhar umedecer esse barro e trabalhá-lo de uma outra forma. Logicamente que uma criança que vem com determinados hábitos de casa e volta sempre a casa porque vem para a escola e depois no fim de semana volta para casa e, portanto, passa mais tempo no contexto familiar, mas é sempre possível nós, em articulação, e por isso é que existe uma equipa multidisciplinar que tenta exatamente trabalhar essas questões e umedecer o barro para conseguirmos chegar a bom porto. É, no fundo, Célia, uma ferramenta este livro. Sim, para os sim. pais terem ali na cabeceira e para os professores? Sem dúvida. É assim, para os professores, nós aqui não estamos a apresentar nada de novo, digamos, não é? Sim. É uma partilha de vivências também dos nossos colegas, em contexto de sala de aula. Para os pais, acaba por ser um guia prático que os ajuda a estar a par do que se passa na escola e de certas problemáticas pelas quais os filhos vão passando, desde o pré-escolar ao 10º ano. Daí a história estar focada na Maria, não é? Uma menina que vai contando a sua vida desde o pré-escolar ao 10º ano. Na tentativa de fornecermos algumas ferramentas também aos pais, para estarem a par da realidade que estão a passar os filhos e ao mesmo tempo também estratégias que podem fazer com os filhos, até em certos tempos mais livres, que às vezes as crianças querem 10 minutinhos de atenção dos pais e não têm, e às vezes basta pegar numa receita e fazer uma sobremesa, um bolo conjunto e já é o momento que estão com os pais. O livro, a Maria, que é a nossa protagonista, tem os tais 17 anos e ela começa do início a contar-nos a sua história desde o pré-escolar. Quando pensaram nisto, foram buscar, obviamente, exemplos reais de coisas que aconteceram convosco. Foi fácil colocar isto tudo numa pessoa só? Esta vivência toda numa... Ora bem, isto é uma coletânea de situações da nossa vida profissional e algumas até da nossa vida pessoal. Se foi fácil, nunca é fácil escrever um livro. E isto começou primeiro pela escrita de uns pequenos textos e depois fomos articulando e falando e chegamos a um ponto que dissemos, ok, isto tem alguma coerência, tem alguma estrutura, vamos avançar para a publicação. Entretanto, portanto, veio o confinamento, o que nos ajudou a amadurecer ainda mais a ideia e, portanto, a trabalhar sobre o livro. Mas sim, numa só pessoa, mas depois tem outras personagens que também vão participar da história, colegas e os próprios pais, e nós conseguimos recolher algumas situações vividas por crianças que
com as quais nós contactamos no nosso dia-a-dia e conseguimos compilar tudo. Ainda haveria muito mais para falar, mas conseguimos compilar tudo aqui, o que pretendíamos, portanto, as ideias-chave. Célia, já falamos mais ou menos na estrutura, mas explique-me como é exatamente a estrutura do livro. Como é que eu agora compro o livro, o que é que eu faço? Pronto, aqui a ideia é começar a ler o livro, não é? Sim. Por exemplo... Pelo início? Exato, começar pelo início. Sim. Depois, no final, por exemplo, do primeiro capítulo, que é a Maria no pré-escolar, não é? Tem uma série de atividades em anexo e essas atividades acabam por ser... São um complemento, basicamente, ao texto. Exatamente, é isso. Obrigada, Catarina. Um complemento ao texto. Sim. Que tanto profissionais da educação como os pais podem consultar e é sempre uma mais-valia no sentido porque essa consulta permite-lhes aprender, pôr em prática certas atividades, como eu já disse, com os filhos. Por exemplo, profissionais de educação têm lá também vários itens, por exemplo, em relação a uma criança por exemplo, com autismo, como lidar com essa criança, como proceder. Acaba por ser um guia prático que os vai ajudando, orientando no dia-a-dia. Com exceção da Covid, Catarina, praticamente todos os problemas que estão aqui já existem desde sempre na escola, ou não? Ou têm muitas coisas recentes? Não. Desde todas as problemáticas que são aqui abordadas, desde o cyberbullying, portanto, a violência no namoro, por exemplo, todas estas temáticas nós vamos infelizmente, vamos vivenciando, portanto, na escola desde há muitos anos. Se calhar agora nós estamos mais despertos e mais atentos para elas, portanto, elas sempre existiram. De qualquer forma, lá está, e para completar um bocadinho aquilo que tinhas dito, Célia, este livro permite-nos ir consultando, sempre que precisamos de umas ideias para uma determinada temática, portanto, consultarmos o índice e, ok, olha, se calhar vou buscar aqui uma ideia para trabalhar isto ou para trabalhar aquilo, portanto, é um livro que não é de uma só leitura, ou seja, podemos utilizar o livro e consultando ao longo da vida. Eu falava, ainda agora, falava do bullying, apareceu entretanto o cyberbullying e toda esta praga dos telemóveis. Isto é mais recente, não é? As escolas acham que estão a saber lidar com a chegada de todas estas novas tecnologias? Pronto, é assim, o telemóvel, pelo menos a perspectiva que os professores devem, aliás, começar a ter, é que pode ser uma ferramenta útil em contexto de sala de aula. Se calhar o telemóvel é mais um terror para os pais, porque é quando os filhos passam imenso tempo ou no tablet ou no telemóvel e acabam por não conviver tanto com eles e não partilhar, não comunicar. Se calhar é mais um bicho de sete cabeças para os pais, mais do que para os professores. A entrada do telemóvel na escola foi inicialmente um bicho de sete cabeças para os professores, mas acho que agora começam a aceitar melhor. E eu posso acrescentar que temos tido também sessões pela Escola Segura, não é? No sentido de sensibilizar os nossos alunos para estas questões de ciberbullying, de bullying, violência no namoro e outros temas. Pois, eu gostava de lhe perguntar em relação a isso, a sexualidade, há sempre o despertar ali na adolescência, mas, por exemplo, a violência no namoro, nós devíamos estar numa sociedade do século XXI, quase parece estranho nós ainda estarmos a pensar nestas coisas. Estamos a andar para trás, o que é que se está a passar aqui? Consegue... Esta questão era mais ali para... Sim, mas vamos respondendo entre um ping-pong entre uma e outra. Infelizmente há sempre violência no namoro, às vezes logo quando os adolescentes começam a namorar e querem agradar ao outro, não é? Sim. E acabam por ceder a algumas exigências e pressões do seu par e não pode ser assim, não é? Nós aqui relatamos uma situação muito engraçada no livro, nesse sentido. Sim. Mas depois a Maria
começa a perceber-se que não pode ser assim. Que primeiro tem que pensar nela, tem que ter amor próprio e não fazer só o que o outro quer, não é? Catarina, o que acha desta questão, a mesma Pronto, resposta? é um tema com o qual nos debatemos diariamente, infelizmente. Nós, por acaso, no agrupamento de escolas costumamos comemorar essa data, exatamente com partilha de experiências e ficamos um bocadinho boquiabertos com a quantidade de situações que ainda existem. De alunas que partilham, portanto, situações que já vivenciaram, e até tivemos um ano em que uma professora partilhou a experiência dela, portanto, com um companheiro, mas acho que isso acaba por ser enriquecedor porque, portanto, há ali uma abertura, portanto, por parte da comunidade educativa para essas questões. E em relação à hiperatividade, também falam aqui, é um fenómeno recente, já existia A hiperatividade é um tema, é assim, há poucos hiperativos e há muitos diagnósticos de hiperatividade. A questão é que se confunde muito com o déficit de atenção e normalmente rotula-se logo a criança, ok, tem déficit de atenção, é hiperativa e não é bem assim. Nós, portanto, focamos também um bocadinho essa temática exatamente para que as pessoas percebam que uma criança, se é hiperativa em todos os contextos, não é só em contexto escolar ou só em contexto familiar. E, portanto, não, uma criança irrequieta não quer dizer que seja hiperativa, não é? Portanto, mas o hiperativo existe desde sempre e agora, se calhar, esta designação, a criança hiperativa existe em maior número, infelizmente, mas... Muito bem. O divórcio também é outro dos temas que abordam no livro. É óbvio que é muito difícil para os pais, mas muitas das vezes as crianças é que acabam a sofrer. Sim, infelizmente, quando os pais não sabem separar as coisas, não é? As crianças é que sofrem, e daí também abordarmos este tema no livro, no sentido de dar a conhecer aos pais algumas estratégias, ou seja, temos no livro alguns conselhos aos Sim. pais como devem lidar com os filhos numa situação de divórcio, para que eles depois não desmotivem, porque depois reflete-se na aprendizagem, reflete-se na escola, não é? E nós queremos, como eu já disse, crianças felizes no ambiente escolar. Acha que os pais agora são mais atentos ou não aos problemas das crianças? Quando eles chegam a casa, acha que conseguem deslindar melhor ou continua? Ainda esta sexta-feira estava a sair da escola e tive que ligar a uma mãe porque me tinha deixado um recado que precisava de saber como lidar com aquela situação e tinha um bocadinho a ver com essas questões de bullying. Pronto. Pois. Mas os pais estão um bocadinho mais atentos para isso, eu acho que sim, para determinadas problemáticas. Depois falta a questão de como saber lidar com, e aí sim procuram-nos para obter essa resposta. Mas penso que sim, com a quantidade de informação que existe nos dias de hoje, penso que estão mais atentos a essas questões. E o burnout, como é que nós podemos perceber que uma criança esteja a entrar em burnout? Também é outro dos assuntos que foca aqui. É que nós, às vezes, os nossos pais diziam-nos: o teu trabalho é estudar, estuda. Pois, isso depende também muito das expectativas que os pais criam em relação às crianças e às vezes as exigências e a pressão que os pais às vezes colocam, mas também as turmas e a questão da competição e pronto. E tem muito a ver também com a personalidade e com o temperamento da criança. Pronto, dedicar-se se calhar demasiado ao estudo, isolar-se se calhar dos amigos e entrar se calhar nesse estado de exaustão que acontece muitas vezes com os professores. E não só do estudo, escola, não é? Sim. Depois já temos crianças que têm muitas outras atividades fora escola, não é? Sim, é isto. Pois. E uma criança também sobrecarregada também acaba por não conseguir dar vazão a tudo e pode... E eles não precisam não ter nada para fazer, para se chatear e para começarem a inventar coisas, não? Pegando aqui, não?
Eles precisam ter tempo para brincar e Sim. para ler, ver televisão, pronto. Sobrecarregar as crianças, eu sou, pronto, um bocadinho contra essas questões de terem 5 atividades por semana, mais o estudo, mais o centro de estudos, mais a escola, mais... E, portanto, se formos a fazer uma mancha horária de todas as atividades da criança, se formos ver, ela acorda e depois só se deita, portanto, a hora de tempo de descanso é só mesmo aquele do dormir, do sono. E depois vêm as depressões também, que andam aqui à volta disto tudo, não é? Depois... Eu ia só acrescentar Sim, diga. que, infelizmente, não é, os pais também têm empregos bastante Pois. exigentes e que lhes ocupam muito tempo, e nós falamos no livro, na parte do pré-escolar, que a Maria já se queixava que estava o dia todo na escola, que ficava para as atividades extracurriculares e só saía da escola às 19 horas. Ela já faz aí um breve desabafo nesse sentido. São pequenos recados que devem ser entendidos pelos pais e até pelos próprios alunos, certo? Depois veio a Covid, e ia falar consigo, a Covid que veio baralhar isto tudo ainda mais, não é? Sim, teve que se dar uma resposta, não é? Quase imediata. Pois. E claro que nunca é fácil colocar os alunos todos em videoconferências, não é? E ainda temos alunos que não têm computador, pronto, mobilizaram-se alguns recursos nesse sentido por parte do Ministério e da Câmara, mas realmente, claro que não é fácil fechar as crianças, os adolescentes, jovens em casa. E eu penso que, apesar de tudo, o balanço não foi assim tão negativo. Mas a Maria teve ali dias que já estava sufocada, que queria sair e depois tinha um amigo já especial, né? Queria estar com o seu amigo especial e não podia. E então também conta aí no livro... Mas ela chateia-se mesmo com ele, porque ele diz que anda cá, vem cá, que toda a gente... E ela chateia-se com ele e... Não, ela chateia-se porque ela tenta cumprir as regras, porque o pai é polícia, não é? Pois. E está-lhe sempre a dizer, e a mãe também, sempre com as regras de confinamento, muito claras em casa, etc. E ela não facilita, mas o Júlio, não é? Que é o amigo especial, o namorado, por ele até saltava essas regras. Sim. Catarina, esta parte de as crianças estarem fechadas em casa, não estou a falar bem da Maria, mas de crianças mais pequenas. Até a parte da máscara, deles não poderem ver o rosto. Isto vai afetar muito. O que é que vai ser destas crianças que estão no pré-escolar agora, por exemplo, que estão a chegar à escola? Vai ser difícil. Vai ter que se trabalhar muito mais. Eu diria o que é que vai ser destas crianças todas, seja qual for a idade, porque isto vai mudar a sociedade de uma forma radical mesmo, porque, por exemplo, as crianças chegam, por exemplo, as de pré-escolar, chegam à escola, não conhecem a cara da educadora, não é? Pois. Ou se calhar conhecem quando a educadora está, sei lá, a tirar a máscara para fazer qualquer coisa, para beber água, etc., mas não há, e depois há aquela necessidade de contacto físico por parte das crianças, esse contacto também foi reduzido e, portanto... eu acho que tenho o receio que no futuro tenhamos crianças e adolescentes mais isolados, menos afetuosos, exatamente por causa desta questão da pandemia. Mas pronto, temos o livro para ajudar qualquer coisa, Célia, certo? Sim, penso que sim. Acha que... pronto, o livro obviamente não tem soluções para tudo, mas ajuda, com certeza. Sim, dá excelentes conselhos, como eu já referi, quer a pais, a profissionais da educação, até aos próprios alunos, que eu penso que aí a partir do 4º ano eles já conseguem ler este livro e já têm lido. Está numa linguagem muito simples. Sim, claro que há anexos que não lhes diz nada ainda. Sim. Mas a história da Maria é bonita e já foi lida por filhas de algumas amigas minhas que gostaram muito. Não ligaram aos anexos, porque depois viam lá assim palavras um bocado mais estranhas, mas gostaram muito da história em si, da Maria. Catarina, quer deixar uma mensagem para encerrarmos esta conversa, uma última mensagem?
Portanto, para todos os pais e profissionais e professores e até os adolescentes e todas as crianças, convido-vos a lerem este livro. Os professores, principalmente, e pais, vão ter algumas estratégias que os vão auxiliar a lidar com algumas problemáticas mais complicadas, mas penso que, procurando ajuda sempre que for necessário, conseguirão ultrapassar esses problemas. Já agora, a Maria já está na universidade, vai haver um segundo livro, não? Talvez. Talvez. Já estamos a pensar nisso. Porque aqui está no forno. Ficamos no 10º ano da Pois. Maria e agora a ideia é continuar até Claro. ao primeiro emprego da Maria. Ok. Vamos ver. Muito obrigado então à Célia Português e à Catarina Obrigada, Ribeiro, nós. as autoras do livro Obrigada, Inquietudes de uma nós. Adolescente, mais estratégias para turmas menos difíceis. E obrigado por terem estado aqui e por nos estarem a ver. Obrigada a todos. Obrigada.